Olá, meu irmão. Olá, meu amigo. Como vai você? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para estudar mais um tema com vocês da Palavra de Deus. E o tema é o juiz mais justo, né? Vamos examinar um pouquinho da Palavra de Deus mais uma vez. Mas antes de nós irmos ao tema, vamos fazer uma breve oração. Grandioso Deus, grandioso Pai, hoje nós viemos aprender mais um tema da Tua Palavra, o juiz mais justo. Queremos conhecer mais aprofundadamente sobre Ti, Senhor. Abençoe cada ouvinte, meu Pai, que irá ouvir a Tua Palavra. Não sou eu quem falo, mas o Teu Santo Espírito, meu Pai, fala através de mim. Que tudo, meu Pai, que eu venha fazer seja conforme a Tua vontade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eita, vamos lá? Vamos começar a ler aqui. Quando se fala de acerto de contas, pode ser uma coisa positiva ou negativa. Para quem deve e não tem como pagar, acerto de contas é algo muito ruim. Você imagina, você está devendo talvez um G Barbosa, talvez uma loja Americanas, né? E você, vamos dizer que você quebrou, extrapolou seu cartão e você não tem como pagar. E aí? Para você se torna uma coisa terrível. Uma coisa que a gente não sabe o que fazer com tanta dívida, né? Vamos continuar. Por outro lado, quando você não deve nada ou quando tem como pagar a dívida, o acerto de contas é um momento especial, pois você ficará livre da dívida para sempre. É verdade. Quando a gente tem dívidas, mas nós temos com que pagar, então esse momento é um momento muito especial, é um momento de alegria, porque nós iremos nos livrar daquelas dívidas. Principalmente para pessoas que trabalham comprando coisas parceladas, né? As pessoas parcelam e vão contando aquelas dívidas até o dia que acabar aquela dívida. Mas vamos lá. Você já pensou num acerto de contas com Deus? Agora é um negócio interessante. Estar num tribunal diante de todo o universo para ser julgado. O que a Bíblia ensina sobre o juízo final? Nós iremos descobrir nesse estudo o que a Bíblia ensina sobre o juízo final. Vamos lá, para ficar na mente. Todo nome é mencionado diante de Deus. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Um negócio interessante que quando a pessoa se converte, abandona o pecado, o nome dela é escrito no livro da vida, quando ela se converte verdadeiramente. Mas vamos para a primeira pergunta. O que julgará Deus? O que é que Deus vai julgar? Vamos analisar. Eu convido você, meu irmão, a abrir a palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes 12, versículo 14. Diz assim: porque Deus há de trazer a juízo
todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que Deus julgará todas as obras. Sejam elas boas, sejam elas más. Todas as obras serão julgadas. Sejam elas visíveis, sejam elas ocultas, todas essas obras serão julgadas perante o juiz de todo o universo. Vamos para a próxima pergunta. Quantos comparecerão perante o juízo? Quantos comparecerão perante o juízo? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. É todos nós mesmo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, irmãos, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos. Não existe uma pessoa que vai passar ilesa. Todos nós passaremos em juízo. Mas eu posso animar o irmão com algumas palavras que talvez não estejam escritas aqui no meu estudo, mas eu vou animá-lo, que também se reflete no estudo. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de 1 João, 1 João, capítulo 1 de 1 João, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é só confessar o pecado? Não. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 28 de Provérbios. Capítulo 28 de Provérbios. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se nós confessarmos os nossos pecados e abandonar o pecado, então, diz a palavra de Deus, nos alcançará a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançará. Irmão, se você estiver disposto, Deus vai te salvar. Se você confessar o seu pecado, e a palavra de Deus diz, abandonar os seus pecados, Deus irá te salvar. Outra coisa muito importante está lá no livro de Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, de Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se converte dos seus pecados, quando você abandona os seus pecados, quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e agora você vive em Cristo, nenhuma condenação há para você, meu irmão, se você estiver em Cristo Jesus.
Vamos continuar. A próxima pergunta diz assim: onde estão registradas as nossas ações? Onde é que está registradas as nossas ações? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. O verso é o verso 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu digo a vocês, uma vez os discípulos estavam muito alegres, porque eles expulsavam demônios, porque eles faziam curas, mas Jesus Cristo usou uma palavra interessante, que não era para eles se alegrarem porque eles expulsavam demônios, ou porque eles faziam milagres, mas eles deviam se alegrar antes, que o nome deles estivessem escritos nos céus. Se o seu nome estiver escrito lá no céu, irmão, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou os seus pecados, se você abandonou os seus pecados, se você creu e se você se batizou, pode ter certeza, meu irmão, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A palavra de Deus diz lá no livro de Marcos 16, se eu não me engano, Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Diz bem assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Um dos grandes mistérios, você tem que crer. Você tem que crer para que você possa ser salvo. Mas como você pode crer, né? Deus envia mensageiros para explicar a palavra de Deus. Eu me lembro que do livro de Atos, onde Filipe ele foi levado a um lugar deserto, e ali ele encontrou o etíope, o eunuco etíope, e o etíope estava lendo o profeta Isaías, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Então Filipe o acompanhou, sentou na carroça com ele e começou a explicar. Então o etíope creu. E naquela mesma hora eles viram um rio. E ali eles desceram e Filipe o batizou. E logo que Filipe o batizou, Filipe foi arrebatado. Então o negócio interessante é você acreditar. Acreditar na palavra de Deus. Acreditar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O seu nome, meu irmão, se o seu nome não estiver no livro da vida, meu irmão, comece a buscar a Deus, comece a orar, porque Deus quer te salvar. Esse é o desejo de Deus. Lá no livro de 1 Timóteo, se eu não me engano, 1 Timóteo diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus que todos os homens se salvem. Mas o interessante é que não são todos que irão se salvar. Muitos irão rejeitar a mensagem de salvação. Muitos irão rejeitar a voz do Espírito Santo. Meu irmão, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus:
Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Pois um dia nós iremos estar perante Deus, face a face, no juízo, para sermos julgados, segundo as coisas que nós fazemos, ou bem ou mal. Se nós fizermos o bem em Cristo, quem sabe, nós alcançaremos a salvação. Mas se nós fizermos o mal, então significa que nós fizemos uma escolha, a escolha de se perder. Mas o desejo de Deus, aqui está na palavra de Deus, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vamos para a próxima pergunta. Quem são as testemunhas? Quem são as testemunhas? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus capítulo 18, versículo 10. Diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Existe um anjo, que está ao nosso redor. E esse anjo é o seu anjo protetor. Este anjo, diariamente ele vê a face de Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Salmos. Acho que é o Salmos 34. Salmos 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7 diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse anjo é um anjo que está aí para lhe proteger. Mas ele está aí para lhe proteger do quê? Vamos analisar mais um pouquinho a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. A palavra de Deus diz: Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O seu anjo fica ao seu redor. Mas se você ler ali o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo ele anda em derredor. Este teu anjo é o seu anjo da guarda, é o seu anjo protetor. Ele te protege da influência do inimigo, para que a pessoa não venha a ser destruída no poder das trevas. Esse anjo também é uma testemunha. Ele está aí. E ele vê incessantemente a face de Deus. Vamos para a próxima pergunta, que diz assim: Por qual lei seremos julgados? Por qual lei você acha que você vai ser julgado? Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos ler do versículo 10. Diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira
E de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós seremos julgados por essa lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo. A lei dos 10 mandamentos. A lei é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz na palavra de Deus que a lei é espiritual, a lei é santa, a lei é pura, a lei é justa. Lá no livro de Romanos. Nós seremos julgados pela lei, a lei que é espiritual. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual será a sentença? Qual será a sentença? Você se lembra que eu li nesse instante Romanos capítulo 8, versículo 8, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas e para aqueles que não estão em Cristo Jesus, nosso Senhor? Você já imaginou como é que está a situação? Vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Mateus, capítulo 25, versículo 46. Diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmão, queremos estar no lado justo. Queremos estar ao lado de Cristo Jesus para sermos salvos da condenação. Jesus está te chamando, Jesus te espera. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo hoje à porta do seu coração. A decisão está em tuas mãos. Se você vai se salvar, se você vai se perder, a decisão está em suas mãos. Deus sabe se você vai se perder ou se você vai se salvar. Mas para você se salvar, existe uma coisa que Deus não pode fazer: é tomar a decisão por você. Você tem que tomar a sua decisão, ou ao lado de Cristo ou não. Mas eu digo a você mesmo: escolha o lado de Cristo, escolha o lado da vida. Vamos para a última pergunta, que diz assim: quem é o advogado? Quem é o advogado? Vamos abrir no livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Não, 1 João, capítulo 2. Errei aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós adventistas, nós acreditamos em 3 fases do juízo. Nós acreditamos no juízo de investigação, onde Jesus Cristo está investigando o caso de cada um. Onde Jesus Cristo é o nosso advogado, onde o diabo, o nosso adversário, ele é o promotor, é onde Deus é o juiz. Na primeira fase do juízo, que é o juízo de investigação, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Mas existe depois o juízo de comprovação, onde aquele que estiver salvo, ele estará com Cristo, ao lado de Cristo. Reinará com Cristo durante 1000 anos, onde talvez nós iremos olhar o registro daqueles que se perderam. Mas também existe a execução do juízo. Jesus Cristo virá não mais como advogado. Quando ele vier, ele vai vir para julgar, ele virá como juiz de
Qual lado você quer estar? Ao lado direito ou ao lado esquerdo? A decisão é sua. Eu espero que essa seja a sua decisão. Aceito a Jesus como meu advogado e desejo respeitar os seus mandamentos. Irmão, se esse é o seu desejo, vamos fazer uma breve oração. Meu Deus, meu Pai, eu estou orando por esta pessoa, Senhor, que talvez esteja assistindo neste momento esta mensagem, este vídeo. Eu não sei onde ela está assistindo, se ela está sentada no sofá, se ela está deitada na cama, ou se ela está em qualquer outro lugar, meu Deus, eu não sei. Mas eu sei que o Teu Santo Espírito quer alcançar essa pessoa também, Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua vontade, Senhor. Abençoe este ouvinte. Abençoe a este irmão, para que ele possa tomar a decisão de estar ao Teu lado. Antes do dia que o Senhor venha julgar cada um de nós aqui, Senhor. Que este irmão possa ser arrebatado para encontrar o Senhor nos ares. E ele possa, um dia, glorificar o Teu santo nome, na Tua santa presença. Isso eu te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo esteja com todos vocês.